Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não esquece, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Vamos lá, vamos dar hoje continuidade àquela pregação de alguns dias atrás sobre fazer barulho no lugar certo. Hoje nós veremos a consequência de fazer barulho no lugar certo. Você sabe que no último devocional sobre esse tema, a rainha Esther, ela tentou, de forma humana, numa visão humana, diminuir o sofrimento de Mardoqueu, seu tio, e disse aos seus servos: olha, leva roupa para ele, para que ele não fique naquela situação, já que o Mardoqueu havia rasgado as suas vestes e se vestira de pano de saco e estava se humilhando diante do Senhor, para que o Senhor fizesse algo. E ali ela, recebendo a negativa, claro, Mardoqueu não aceitou as vestes, porque o que adiantaria se vestir para morrer no outro dia? Então a rainha Esther pediu para que os seus servos dissessem o que ele quer que eu faça. E aí o Mardoqueu declara: diga a ela que ela não se esqueça que todos os judeus vão morrer. E não esqueça que Esther também faz parte do nosso povo, mas que o Senhor colocou ela onde ela está com um propósito. E a rainha Esther, recebendo esse recado de Mardoqueu, ela decide apregoar um jejum. Ela diz: então vamos orar, porque eu vou me colocar diante do rei. Sabendo que existia ali uma, uma cultura de que quando alguém se aproximasse do pátio ali do palácio, sem a permissão do rei, aquela pessoa ela estava correndo o risco de ser morta. E ali a rainha Esther apregou um jejum, e no terceiro dia a rainha decide colocar as suas roupas reais e se colocar diante de um rei. Ela fez um silêncio para poder gerar um barulho. Quando a rainha Esther chega no palácio, chega no pátio, o rei, a vendo, logo estende o seu cetro. E a rainha Esther, tocando no seu cetro, o rei diz para ela: qual é a tua petição, minha rainha? Pode pedir o que você me pedir, até a metade do meu reino eu lhe darei. Aqui nós entendemos que quando nós jejuamos, quando nós nos colocamos diante do Senhor por uma causa, nós temos que estar bem cientes que aquela causa que eu estou lutando, que eu estou me colocando diante de Deus, é aquilo que eu quero que aconteça. Porque a rainha Esther, ela estava se colocando diante de um rei para que o seu povo fosse salvo. E o rei oferece a ela metade do seu reino. Tem muitas vezes o diabo, ele vai tentar nos confrontar, fazendo uma contraproposta. Muitas vezes o diabo, ele sabe, ele observa e sabe o propósito que nós temos diante de Deus. E ele tenta trazer outras coisas para nos tirar o foco. Ele tenta nos dar coisas que são boas, respectivamente boas. Como não seria bom ganhar metade do reino? Mas não era aquilo que a rainha Esther queria. E a rainha falou: rei, se eu acho graça de fato diante dos teus olhos, o que eu peço é um jantar. Eu peço um jantar, e nesse jantar eu gostaria muito que Ramã estivesse. No último devocional eu expliquei que o Ramã era um homem que foi exaltado pelo rei, mas Ramã era uma pessoa muito ruim. E ali o rei falou: mas só isso? É, por favor, pode pedir a metade do reino que eu vou te dar. Ela falou: não, não, é só isso que eu quero. Eu gostaria muito que o senhor marcasse esse jantar, que eu pudesse estar eu, o Senhor e Ramã. E o rei falou: tudo bem, que assim seja feito. E Ramã, sabendo dessa notícia, ficou maravilhado, se sentiu lisonjeado. E mais uma vez, ao passar pelo Mardoqueu, o Ramã
tem o desprazer de um homem que não se encurva diante de Ramã. E ele sai dali furioso, vai para casa e fala: de novo, aquele homem ele é insuportável. Eu detesto o Mardoqueu. E eu tô a ponto de fazer uma loucura. E a família de Ramã falou: faça uma loucura bem feita. Construa uma forca. E já que você foi convidado aí para esse jantar, faça uma forca. Já que você vai estar lá já no seu lugar de destaque, dali mesmo, dá uma ordem e acaba com a vida de Mardoqueu. Só que enquanto isso, lá no palácio, o rei não conseguia dormir. Ele perdeu o sono e ele falou: traga para mim as crônicas, tragam para mim as histórias, tragam para mim o livro que conta aí as coisas que aconteceram, o livro que mostra os acontecimentos. E no livro dos acontecimentos, ele estava na página onde Mardoqueu havia feito um grande feito para o reino. E aquilo perturbou o rei. E o rei chamou os seus servos e disse: quando Mardoqueu fez essa benfeitoria aqui, o que deram para ele pela benfeitoria? E os servos declararam: nada. Não foi absolutamente nada, não deram nada para ele. E o rei logo disse: isso não pode ficar assim. Alguém bom como o Mardoqueu não pode simplesmente fazer algo e não receber o bem que ele merece. Eu já sei, eu vou honrar ao Mardoqueu. E o rei disse: tem alguém, veja se tem alguém lá no pátio do palácio. E o Haman estava lá. Falou: muito bem, traga o Haman aqui, eu preciso conversar com ele. E quando o Haman chegou, muito feliz, muito contente, saltitando, com um olhar cínico, debochado, e ele se coloca diante de um rei e diz: pois não, Vossa Senhoria. E naquele instante o rei disse: Haman, algo, alguém fez algo muito bom. Alguém serviu com maestria. E eu queria a tua ajuda. Pois não, rei. E em todo momento o Haman achando que não existia ainda o Roberto Carlos, né? Mas eu acredito que ali foi feita a música Esse Cara Sou Eu, só que não. Porque ali o Haman se apresentou e disse: Senhor, para essa pessoa que fez essa benfeitoria, eu acho que essa pessoa o senhor devia colocar as roupas que o senhor mesmo usa, roupas reais, colocar ela em cima de um cavalo, dar uma passeada com ela assim, diante de todas as pessoas, para que de fato essa pessoa seja honrada. E o rei se agradou muito daquilo, falou: puxa, mas que bom, hein? Rapaz, gostei dessa ideia. Então faz o seguinte, Raman, já que você que deu a ideia, você mesmo vai ser responsável para que essas coisas se cumpram. Toma aqui a minha roupa, chama lá aquele judeu, o Mardoqueu, e dá essa roupa para ele. Põe ele em cima do cavalo e você vai embaixo assim, dizendo: isso aqui acontecerá com aqueles que forem bons para o rei. E eu não imagino não, meu amigo. Eu não tenho a mínima ideia do que estava se passando na cabeça do Haman. Eu sei que acho que uma coisa ele deve ter falado: não é possível. Eu preparo uma forca para esse cara e eu vou ter que passear e ficar gritando que ele é um exemplo, que o rei está honrando ele. E isso aconteceu. E chegou o momento do jantar. Chegou o momento do jantar. E ali a rainha Esther, mais uma vez, ela recebe uma proposta dizendo: minha rainha, diga o que você realmente quer. É a metade do reino? Ainda está de pé a minha proposta. Eu não falei da boca para fora, eu te darei. E a rainha falou: não.
Eu quero, nesse jantar, diante de Ramã, que aqui está, diante do Senhor, a minha petição é para que o Senhor nos livre da armadilha que foi feita a nós. Uma armadilha de crueldade, uma armadilha de maldade, para que viesse matar o meu povo. E o rei deve ter pensado, do que ela está falando? Como assim, meu povo? Porque, como eu expliquei no outro devocional, a rainha Esther, ela não tinha falado que ela era judia. E o rei amava muito a rainha Esther. E ela disse, sim, rei, eu também estou inclusa na lista da morte dos judeus, porque eu sou uma judia. E, infelizmente, eu não vou poder ficar com o Senhor. Eu serei morta, está no decreto. E o rei falou, mas quem foi o articulador de tanta maldade? E a rainha Esther disse, tá aqui, rei, foi o Ramã. E o rei, naquele momento, o rei pega o Ramã e diz, Ramã, você não podia ter feito isso. O seu coração não poderia ter sido tão mau. E o decreto do Ramã, o decreto para o Ramã foi, você deve ser enforcado. E aquela mesma forca que ele havia feito para Mardoqueu, agora ele seria enforcado nela. Deus é um Deus de detalhes. O inimigo, ele estava armando um plano para destruir os judeus, destruir Mardoqueu, destruir Esther. Sim, e o inimigo trabalha muito nos detalhes. Só que eu tenho um Deus, você tem um Deus que é muito mais detalhista do que o inimigo. Se o diabo acha que pensou em tudo, Deus pensou em tudo em dobro, em triplo. Deus pensou em tudo infinitamente mais. Até quando eu pisco, quando eu paro, quando eu me atraso, tudo Deus está. Deus está em tudo, 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 cuidando de cada detalhe. Uma forca havia feito, o inimigo fez uma forca, mas Deus já tinha colocado uma inquietação no coração do rei. A página que ele abriu das benfeitorias era a página que falava sobre Mardoqueu. O inimigo vai tentar destruir a mim, ele vai tentar destruir a você. Mas quando nós aprendemos a fazer barulho na hora certa, esse é o resultado. Veja que a rainha Esther, ela poderia ter falado, rei, vem cá, aproveita que está só eu e o Senhor. Olha, o Ramã fez isso, fez aquilo, e talvez ela choraria e não adiantaria nada. Você percebe que tem assuntos e conversas que não adiantam de nada. Mas quando você faz barulho na hora certa, quando você chacoalha tudo na hora certa, quando você berra, você grita, você clama, ou você simplesmente faz como a mãe de Samuel, a Ana, você sussurra. Aquela oração feita sem som, mas feita só de lábios, mas espiritualmente o barulho, um estrondo, ou simplesmente aquele barulho do centurião que chega para Jesus e fala, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Envia somente uma palavra. Que barulho. Que barulho. Ou simplesmente, quando Jesus diz, está andando e chega um leproso e se prostra diante dele e diz, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu sei que o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. E Jesus disse, eu quero ficar limpo. Barulho. Ou quando aquela mulher que sofria 12 anos de uma hemorragia disse, se eu apenas tocar em suas vestes. Sabe por que eu estou falando baixinho? Porque a Bíblia diz, e ela disse consigo mesma. Ela disse só para ela ouvir, mas espiritualmente
o mundo espiritual ouviu. E quando ela tocou, ela ficou curada. O inimigo tem preparado armadilhas para mim e para você, mas o nosso barulho vai desfazendo todas essas armadilhas. E aquilo que o diabo tinha preparado para nos destruir, é aquilo que o Senhor vai usar para nos exaltar. É aquilo que o Senhor vai usar para nos manter de pé, não por orgulho nosso, não porque eu não aceito não cair. É porque nós somos filhos de Deus. E quando nós vencemos a nós mesmos, quando nós permanecemos de pé diante do pecado, diante dos problemas, é o nome do Senhor que será exaltado. Eu quero orar por você. E se Deus quiser um pouco mais sobre esse assunto, teremos, porque o que não falta é gente fazendo barulho na Bíblia. Feche os teus olhos, é momento de falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença e fazemos o barulho, Pai. O barulho de quem fechou os olhos, o barulho de quem abriu o coração, o barulho de quem te adora, de quem te louva, de quem te exalta, Pai. Entra em ação, Pai. Entre em ação na nossa mente, para que possamos entender o quanto o Senhor tem cuidado de detalhes, o quanto o Senhor, Pai, está adiantado. Quando o inimigo pensa em fazer algo, o Senhor já criou o escape. Eu não sei, Pai, quais são os planos do inimigo, mas eu tenho certeza que para cada plano do inimigo tem um plano seu que vai combater e fazer com que nós venhamos, meu Pai, prevalecer, permanecer. Eu não estou aqui pregando só vitória, não estou dizendo aqui que teremos só vitória. Muitas vezes nós tropeçamos, mas até no nosso tropeço o Senhor está para nos levantar, para fazer nós entendermos que não dá para andar daquele jeito, que não dá para ser daquele jeito. A Esther recuou, mas ela entendeu o recado. Ela se levantou, foi para cima, Pai, e ela recebeu a vitória. Talvez alguém de nós aqui tenha duvidado. Talvez alguém de nós aqui tenha, meu Deus, de alguma forma não crido. Mas hoje nós cremos. Nós colocamos a nossa vida, colocamos o nosso coração nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Fique ligado. Temos ainda aí algumas pregações a serem colocadas aqui nesse canal do YouTube. Ainda nós temos aí algumas pregações sobre como vencer o pecado e sobre os relacionamentos. Ainda faltam namoro, noivado, casamento e filhos. Fique ligado, Deus quer falar com você.